Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Governador, agora nestas funções, e já vimos da sua apreciação e da apreciação inicial que fez, que faz uma apreciação muito positiva da política financeira seguida em Portugal nos anos mais recentes, não é surpreendente e, sobretudo, do ponto de vista da coerência é até expectável, já do ponto de vista da independência eu acho que levantará mais questões, mas eu deixava-as para uma segunda ronda e escolhia para esta primeira ronda algumas perguntas que têm a ver com o momento que atravessamos. Em setembro, a bastonária da Ordem dos Contabilistas falou e denunciou que lhe estavam a chegar pressões da banca sobre os empresários, que por sua vez pressionavam os contabilistas para que apresentassem contas falsas, contas que fossem ao encontro das exigências da banca para aprovar as linhas de crédito. Obviamente, o CDS ficou muito preocupada e fiz imediatamente uma pergunta ao Banco de Portugal, a perguntar se tinha sido detectada alguma coisa, pois o Banco de Portugal é o supervisor, e o que é que ia fazer face à gravidade do que estava a ser dito. Pois a resposta foi uma resposta bastante lacónica, a dizer que não sabiam de nada, não tinham detectado nada, das exposições que recebiam ninguém falava nisto e, portanto, o que é que iam fazer? Iam continuar a monitorizar. Eu fiquei mais preocupada até com a resposta do que já estava. E eu gostava de ler aqui as palavras da senhora bastonária, porque eu acho que quando temos uma bastonária da Ordem dos Contabilistas a dizer uma coisa destas ao supervisor da banca, convém percebermos a gravidade do que estamos a falar. Diz ela: não é uma situação nova, eu cito, é conhecida por todos. Não vamos ser hipócritas. Se o Banco de Portugal não as conhece, devia averiguar e não dizer que não conhece. Esta pressão existe, é testemunhada por milhares de contabilistas. Não é uma situação e não são situações isoladas. É recorrente. Milhares de contabilistas sofrem esta pressão. Temos milhares de testemunhos para provar que é assim. Quer que o Sr. Governador do Banco de Portugal prove o contrário. Nós estamos a falar de pressões para contabilistas e empresas apresentarem contas falsas. Isto é grave. E, portanto, eu gostava de saber o que é que o Banco de Portugal vai fazer e se planeia começar a exercer a supervisão, agora que tem um novo governador, de outra forma, que é para depois, nós não estamos daqui a 2 ou 3 anos, quando formos confrontados com muito crédito mal parado e com empresas cujas contas não correspondiam à realidade, não estarmos todos aqui muito surpreendidos a fingir que não sabíamos de nada. Bom, em segundo lugar, Sr. Governador, as moratórias. Já falou muito nelas e a questão não é nada simples. Como diz o Sr. Governador, eu acho que ninguém tem soluções mágicas. O que eu gostava de lhe perguntar era o seguinte: segundo o seu relatório, o relatório da estabilidade financeira, o problema é muito mais grave em Portugal do que na generalidade dos países da União Europeia. Nós estamos a falar, em Portugal, cerca de 30% do estoque de empréstimos às empresas está em moratória. Na União Europeia, este valor é de cerca de 9% em média. Os números para as famílias não são iguais, mas são igualmente muito superiores em Portugal. E, portanto, a primeira coisa que eu quero perguntar é porque é que em Portugal as moratórias estão a assumir uma importância tão mais relevante do que noutros países da União Europeia. Porque é isso que torna este problema quase numa bomba relógio. Eu já fiz esta pergunta ao Sr. Ministro da Economia e ele respondeu que se não houvesse moratórias o problema era muito pior. Com certeza, a bomba já tinha explodido. Nós ganhamos aqui, com as moratórias, ganhamos tempo para resolver um problema, mas convém perceber-se o que é que está a ser pensado para resolver o problema. Já ouvi falar em transformação de alguns destes créditos em capital. Eu gostava de saber de que instrumentos é que podemos estar a falar. Estamos a falar de quê? De fundos? Estamos a falar de instrumentos do género de banco mau, que se falava aqui há alguns anos. Do que é que podemos estar a falar e o que é que está a ser avaliado neste momento? Eu sei que não há soluções mágicas. Este é um problema causado pela pandemia e que veio interromper um processo de desalavancagem e diminuição do endividamento das empresas portuguesas que se tinha iniciado em 2013, mas eu queria saber o que é que o Banco de Portugal está a pensar e o que é que tem em cima da mesa. Em terceiro lugar, Código da Atividade Bancária. Eu gostava de saber porque é que o período de consulta inicial foi tão curto que depois levou a que houvesse várias prorrogações. Nós estamos perante um tema muito importante. Têm-nos chegado preocupações de que no anteprojeto parece resultar uma regulação muito assimétrica da Banca Nacional em relação a outras instituições, com muito mais regulação para a Banca Nacional.
E, em terceiro lugar, eu gostava também de perguntar, em relação ao Banco Montepio, se este anteprojeto for aprovado como está, isso significa que o Banco Montepio deixa de poder ser da Associação Mutualista Montepio? Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. Sr. Governador, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, pela clareza também como colocou as suas questões. Devo dizer-lhe o seguinte: o Banco de Portugal recebe inúmeras, centenas de reclamações comportamentais de clientes bancários, diretamente dentro das instituições, de fora das instituições, enfim, há um conjunto muito grande e bem de atenção e de agentes atentos àquilo que é a prática bancária hoje em dia. E esse comportamento é, por exemplo, visível naquilo que é o relatório da atividade de supervisão comportamental que o banco divulga periodicamente. E a verdade é que se a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas, se os senhores contabilistas têm evidência desse tipo de comportamento e conseguem demonstrá-lo e se ele tem alguma consequência, quer em termos de supervisão contra a Ordem Nacional, por exemplo, quer judicial noutra jurisdição que não o Banco de Portugal, devem fazer não proclamações públicas, mas fazer chegar os documentos, as demonstrações de que isso acontece. Porque, obviamente, essas situações preocupam a senhora deputada Cecília Meireles e preocupam o supervisor, vendo a possibilidade de o demonstrar, com certeza que atuaremos. Perante estas informações, eu quero deixar muito claro que os serviços do Banco de Portugal, mesmo quando elas são colocadas assim na praça pública, sem mais evidência do que aquilo que a senhora deputada também aqui teve a oportunidade de ler e de mencionar, é verdade, senhora deputada, os serviços do Banco de Portugal olham com cautela especial dimensões na sua atuação que possam demonstrar ou identificar esse tipo de desenvolvimentos. E é essa a reação que podemos ter perante a ausência de mais detalhes e uma concretização, eventualmente apresentando a senhora contabilista, bastonária da Ordem dos Contabilistas, a quem de direito, e pode ser, em alguma dimensão, o Banco de Portugal, demonstração das suas afirmações que, em prova em contrário, assumimos que exista e que, portanto, possa ter essa consequência. Eu queria só, voltando ao tema das moratórias, clarificar, enfim, uma questão de linguagem, digamos assim, se me é permitido, senhora deputada Cecília Meireles, numa das suas últimas afirmações. As moratórias não são um problema grave. As moratórias não revelam sequer a existência de um problema grave. As moratórias foram um instrumento de concessão de liquidez, são um instrumento de concessão de liquidez, porque adiam um conjunto de responsabilidades financeiras que se assemelha, por exemplo, com o desfazamento do pagamento de impostos ou de responsabilidades contributivas. Não há um perdão fiscal, não há um perdão contributivo, não há um perdão do crédito. E eu tenho a certeza, até pela natureza do debate que tem e bem existido em torno das moratórias em Portugal, que todos aqueles que beneficiam de moratórias têm consciência disso. Vou-lhe dar alguns sinais de como isto pode ser verdade. Nós vimos, ao longo do segundo trimestre, do terceiro trimestre, um aumento muito grande das poupanças das famílias. Muito, muito significativo. Vimos um aumento muito significativo dos depósitos, quer de famílias, quer de empresas.
Aliás, a percentagem de depósitos no total das moratórias, e isso vem referido no relatório de estabilidade financeira, atinge 20%, é muito significativo, o que significa que quer empresas, quer famílias, compreenderam qual é o papel das moratórias neste período transitório em que elas se aplicarão, que neste momento está definido ser até setembro de 2021, mas já referi, temos que voltar a reavaliar esse quadro temporal e responder. As diferenças face a outros países europeus têm muito a ver com o âmbito da aplicação das moratórias. Ela não foi igual em todos os países. A decisão foi tomada país a país, num quadro único de regulação que a EBA estabeleceu, mas depois a sua implementação foi muito heterogénea de país para país. Assim como também não era idêntico a situação dos níveis de poupança e de endividamento de Portugal e dos outros países. Há países com taxas de poupança mais elevadas e que não reagiram na mesma dimensão que reagiram em Portugal. Há países em que os níveis de endividamento das empresas também é mais reduzido do que em Portugal e, portanto, é verdade que a adesão grande às moratórias se deveu também a essas circunstâncias. E é um fator que passa por toda a reação de todo o tecido económico nacional e, mais uma vez, também a nível mundial, a esta crise que é temporária, que teve a ver com o aumento de todos os indicadores que sinalizam medidas de precaução das empresas e das famílias. A redução do consumo e o aumento da poupança está intimamente ligado por esta reação ao nível de criar almofadas de precaução para o futuro. Eu diria que boa parte desses depósitos e boa parte dessa poupança vai ser usada no futuro a fazer face a este desfazamento das responsabilidades. As empresas e as famílias não vão pagar mais todos os meses, de forma muito significativa, face às suas responsabilidades. Elas vão alongar o período dessas responsabilidades, mais uma vez, diluindo no tempo, porque é essa a reação que as autoridades têm que permitir às empresas e famílias, essa responsabilidade. Não há aqui criado, neste momento, aquilo que se costuma chamar um efeito de precipício, com o fim da medida. Aliás, ela pode ser e deve ser adaptada se houver sinais dessa situação. Por exemplo, alterando o âmbito da medida, quer naquilo que é coberto pela moratória, entre capital e juros, quer o tipo de empréstimos que são cobertos. Há muitas medidas que podem ser tomadas se forem identificadas, e eu insisto nesta parte, se forem identificadas dificuldades no momento de finalizar a implementação desta medida. Em relação às questões que me coloca, e bem, Sra. Deputada, agradeço muito isso, em relação ao Código de Atividade Bancária. O Código de Atividade Bancária envolve também no seu corpo legislativo a transposição de algumas diretivas e isso coloca alguma exigência temporal, digamos assim, enfim, no processo legislativo. Mas, e as prorrogações são sinal disso, nós entendemos que deve haver um debate neste âmbito de consulta pública que é prévia até à aprovação pelo Conselho de Ministros daquilo que vier a ser o ato legislativo associado ao CAB, antes de ir para a Assembleia da República, que depois promoverá também todas as audições a que o processo legislativo corresponde. É por isso que temos feito estas prorrogações para permitir, enfim, dado que há de facto um interesse muito grande e tem-se revelado um interesse muito grande no debate público nesta fase, acomodar todas essas necessidades. O trade-off, digamos assim, existia aqui entre a urgência do processo legislativo
de facto, a sua vastidão, que é grande, e a necessidade de acomodar o interesse de participar na consulta pública de muitos intervenientes que não queremos, neste momento, coartar, como é evidente. As questões da simetria, Sra. Deputada, enfim, serão sempre tidas em conta. Nós não queremos criar bolsas de ineficiência regulatória em Portugal, mas temos que também, por outro lado, acomodar as preocupações que ainda hoje, quer a Sra. Deputada, quer muitos dos seus colegas deputados me colocaram, de intervenção e de supervisão do sistema bancário nacional, que tem, obviamente, características que devem ser acomodadas num documento como este, e é evidente que o objetivo deste documento é ter um sistema bancário mais eficaz e mais transparente na sua atuação, não é intervir ao nível de determinar quem pode ou não pode ser detentor de um banco, para além daquilo que sejam condições que já hoje existem, aliás, de idoneidade e de sustentabilidade e estabilidade financeira na nossa economia. Muito obrigado.